Olá a todos, esse é o quarto vídeo da série Pecados de Desassociação. Eu peço que você assista aos vídeos anteriores antes de prosseguir com este vídeo. Nesse quarto vídeo, eu vou focar mais na questão de conceitos linguísticos. E este é um vídeo muito importante. E, em certo sentido, é uma aula, sim, de conceitos linguísticos. Portanto, eu peço que você assista a esse vídeo até o final e, se possível, mais de uma vez. Vamos ao que interessa, então. Quando nós traduzimos um termo de uma língua estrangeira para a nossa língua, precisamos considerar dois pontos. Ponto 1. O léxico possui uma raiz semântica, isto é, um núcleo de sentido e geralmente tem uma tradução padrão na língua-alvo. Nós chamamos isso de sentido. E 2. O léxico possui referências contextuais, as quais poderão diferir das referências na língua-alvo. E nós chamamos isso de referência. Vamos pegar a palavra porneia do grego, por exemplo. Porneia significa fornicação, ou seja, sexo ilícito. Este é o sentido do termo grego porneia. Entretanto, você talvez se pergunte, qual tipo de sexo é ilícito? Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que você pausasse o vídeo e respondesse para si mesmo antes de prosseguir, tá bem? Pergunta 1. Se dois primos se casarem e tiverem uma vida marital comum, será que são culpados de porneia? Pause o vídeo e responda a essa pergunta. Pergunta 2. Se duas pessoas solteiras tiverem relação sexual antes do casamento, isso é porneia? Pause o vídeo e responda também. Nós sabemos que se dois jovens solteiros tiverem uma relação sexual, isso é porneia ou fornicação, ou seja, sexo ilícito, conforme a gente pode perceber em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Entretanto, porneia não significa sexo entre solteiros. Porneia significa sexo ilícito, imoralidade sexual, fornicação. Este é o sentido do termo. Mas o sexo entre dois solteiros é uma referência bíblica para a palavra porneia, e essa referência é encontrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Ou seja, contextualmente falando, o termo porneia é aplicado na Bíblia em contextos onde o assunto é o sexo entre solteiros. E por causa disso, nós conseguimos compreender que o sexo entre solteiros é uma forma de porneia, ou seja, é uma ação que se encaixa nesse conceito de sexo ilícito. Compreendeu? Todavia, se dois primos se casarem, nós não podemos dizer que isso se encaixa no conceito de sexo ilícito. Por que não? Porque na Bíblia o termo porneia não é aplicado em contextos onde o assunto é o casamento entre dois primos. No caso, um homem e uma mulher, evidentemente. Compreendeu? Eu mostrei no vídeo 2 dessa série que em 1974, o corpo governante das Testemunhas de Jeová inventou, olha só, que sexo anal ou sexo oral entre marido e esposa era porneia dentro do casamento. E em 1978, esse entendimento foi anulado. Se você assistiu ao vídeo 2 dessa série, você está por dentro desse assunto. O que aconteceu foi que, em 1974, o corpo governante tentou redefinir o termo grego porneia, indo além das referências bíblicas, e passou a dizer que se marido e esposa fizessem sexo oral ou anal entre eles mesmos, eles seriam culpados de fornicação dentro do casamento. Agora vejam só, conforme eu falei, em 1978, o próprio corpo governante anulou esse entendimento. Segundo os próprios membros admitiram, abre aspas, em vista da ausência de claras instruções bíblicas, fecha aspas. Segundo o que lemos na revista A Sentinela, de 1º de agosto de 1978, páginas 29 a 30. Agora, vamos refletir na razão que o corpo governante deu para anular aquela ideia inventada de fornicação dentro do casamento. Eles disseram que aquele entendimento de 1974 tinha de ser anulado. E observe só a razão. Em vista da ausência de claras instruções bíblicas. Essa foi a razão. O que é que isso significa? Significa algo bastante simples, meu irmão. A Bíblia não apresenta o termo porneia em contextos onde o sexo anal
ou oral, entre marido e mulher é discutido. Compreendeu? Ou melhor, essas práticas nem ao menos são mencionadas na Bíblia em nenhum contexto. Portanto, o que o corpo governante disse foi que não há evidências bíblicas de que a palavra pornia poderia se referir a tais práticas dentro do casamento. Assim, o corpo governante teve de reconhecer, em 1978, que não existe essa história de fornicação dentro do casamento. Pelo menos a Bíblia não apresenta tal conceito. E é bom lembrar aqui aos irmãos que naquela época havia pouco tempo que o corpo governante tinha sido formado. O corpo governante, como magistério de ensino ou colegial, que é como nós conhecemos hoje, só surgiu em 1971. Antes disso não tinha corpo governante. Até tinha, mas significava outra coisa, era um grupo administrativo. E na década de 70, esse colegial não tinha o poder que tem hoje. Então, provavelmente, o que aconteceu foi o seguinte: alguns irmãos corajosos confrontaram o CG nessa questão, e o CG teve de voltar atrás. Mas, voltando para o ponto aqui, em resumo, o sentido da palavra você vai encontrar no dicionário. Já a referência você vai encontrar no contexto onde a palavra é aplicada. E aí o contexto vai deixar claro a que especificamente aquela palavra que tem uma raiz semântica relevante vai ser aplicada. Então, nós temos uma palavra, e essa palavra tem um sentido, uma raiz. E esse sentido nós encontramos no dicionário etimológico. Contudo, na Bíblia, essa palavra tem aplicações ou referências contextuais. E pelo contexto, você vai conseguir entender a quais ações específicas aquela palavra está se referindo. Então, a gente pega, por exemplo, a palavra grega akatarsia, que significa impureza. Eu vou ainda fazer no futuro um vídeo só sobre essa palavra, porque ela é um problema sério nas mentes dos 8 membros do corpo governante. Bem, nós sabemos que o termo akatarsia significa impureza. Essa é a tradução da palavra. Este é o sentido da palavra. Mas é pelo contexto da Bíblia, e só pelo contexto da Bíblia, que a gente vai conseguir entender a que, na prática, ela se refere. Por exemplo, considere as seguintes perguntas. Se alguém ficar 30 dias sem tomar banho, isso é impureza? Se eu não escovar os dentes por 1 mês, isso é impureza? Se alguém mascar tabaco, isso é impureza? Se um rapaz solteiro tocar nos seios de uma moça solteira enquanto eles se beijam apaixonadamente no sofá da sala, isso é impureza? Digamos que você tenha respondido sim ou mesmo não para algumas dessas perguntas. Então agora vem a pergunta mais importante de todas. Atente à pergunta que eu vou fazer. Essa pergunta é essencial para você entender todo o sentido desses vídeos que eu estou fazendo. E é o seguinte: você conseguiria responder a todas essas perguntas usando apenas a Bíblia, sem ir além das coisas que estão escritas, conforme diz 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6? Olha que assunto interessante, não é mesmo? Irmão, é muito importante a gente começar a pensar fundo sobre as coisas que nos são passadas pelo corpo governante. O ponto é que a Bíblia não apresenta a palavra impureza em contextos relacionados a escovar os dentes ou ao toque momentâneo nos seios, como no exemplo que eu dei, ou mesmo a mascar tabaco, mesmo porque não tinha tabaco na Bíblia. Então a palavra catarsia não pode ter por referência bíblica o ato de mascar tabaco, porque não tinha tabaco na Bíblia. Eu não estou dizendo aqui que o cristão deveria mascar tabaco. O que eu estou dizendo aqui é que a Bíblia não faz referência entre o ato de mascar tabaco e a palavra grega akatarsia, ou impureza. Esta conexão não existe na Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia não tinha tabaco e nem tinha algo similar ao tabaco que quando se mascava aquilo era impureza. Entendeu? Não tinha isso na Bíblia. Então, se eu fizer esta conexão, eu estarei cometendo o mesmo erro que o corpo governante cometeu lá em 1974 com a história de fornicação dentro do casamento. Entendeu o ponto? A questão é, se eu fizer referências que a Bíblia não faz, seja para a palavra pornia, que é fornicação, seja para a palavra akatarsia, que é impureza, ou seja para qualquer outra palavra nesse sentido, eu estarei indo além das coisas que estão escritas. Compreendeu o ponto? Então eu preciso pelo menos ter uma base. Por exemplo, na palavra pornia, a gente sabe exatamente o que é pornia. Por quê? Porque a Bíblia apresenta essa palavra em contextos claros.
Só que algumas palavras são, por natureza, mais referenciais que as outras. Por exemplo, se eu falar Aristóteles, você sabe exatamente a quem eu estou me referindo, não sabe? Exatamente. Portanto, Aristóteles é uma palavra plenamente referencial, só que nem todas as palavras são assim. A gente vai precisar de um contexto bíblico claro que vai nos mostrar a referência. Então, sem um contexto bíblico claro, qualquer referência que for atribuída, por exemplo, à impureza, essa referência surgiu da onde? Da minha cabeça, porque da Bíblia não foi. Tá claro, meu irmão? Então, como nós podemos saber se uma prática é proibida aos cristãos? De dois modos. Um, pela definição da palavra, e dois, pela referência contextual da palavra na Bíblia. Isso não significa, entretanto, que se a prática não for condenada explicitamente na Bíblia, logo ela é bem-vinda, porque Paulo disse, abre aspas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas são vantajosas, fecha aspas. Então, há práticas que os cristãos de fato devem evitar. Mas se a Bíblia não disser que tal prática é passível de desassociação, nem eu, nem qualquer ancião tem autoridade para ir além das coisas que estão escritas e desassociar a pessoa que cometeu aquela prática. E ninguém tem autoridade para inventar ações, inventar referências para certas palavras quando a Bíblia não apresenta nenhuma referência. Tá certo? Então eu espero que você tenha tirado proveito desse vídeo. Um grande abraço e fique em paz.